Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e a gente vai falar de um dos projetos mais, talvez, ambiciosos da Netflix nos últimos tempos, Concordo. que é Rua do Medo. Mas antes, você vai se inscrever aqui embaixo, vai clicar no sininho pra ativar as notificações, deixar aquele gostei e deixar um comentário aí pra gente conversar, né? Conta pra gente, já assistiu Rua do Medo? Já assistiu os 3? O que você achou? Qual que você gostou mais? E aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais. Cara, na verdade, em 2021 a Netflix tá ambiciosa. Sim. Porque no fim ali de 2020, não sei quando, ela anunciou que nesse ano de 2021 ela ia trazer 52 produções com o selinho Netflix. Que é muita coisa. Um filme por semana, velho. A ideia da Netflix era essa. Aí, o que acontece? Tem uma verdade que é óbvia, uma verdade ululante. Nenhum estúdio consegue fazer 52 filmes bons em um ano. Nenhuma distribuidora vai distribuir 52 filmes bons em um ano. Porra, um filme bom por semana? É muito difícil, cara. Eu não diria que é difícil, eu diria que é impossível. Nem a A24 consegue fazer um troço desse, né? Mas, assim, gerou-se esse espírito bollywoodiano na Netflix, né, de fazer 800 milhões de filmes. No meio de um monte de lambança, podem aparecer umas coisas boas aí. Né? E aí, no meio dessa parafernália cinematográfica toda aí da Netflix, eles anunciaram para esse mês de julho de 2021 3 longas de terror. Continuação do outro. Foram lançados aí, respectivamente, nos dias 2, 9 e 16. 3 sextas-feiras seguidas. E aí, será que vai ser bom? A gente ficou nessa dúvida, né? Porque, pô, esse é um projeto que normalmente seria dividido em 3 anos. Uhum. Né? Uma trilogia de terror é um filme agora no cinema, outro filme dali a um ano, outro filme dali a mais um ano. Algumas trilogias até um pouco mais de tempo, 2 anos. Sim, mas é que menos de um ano é muito difícil. Sim. Né? Mas aí surgiu esse projeto pelas mãos da Liv Janiak, que só tinha dirigido um longa, cara, que é o Honeymoon. Já assistiu ou não? Esse não. Cara, eu assisti. Eu gostei do Honeymoon. É aqueles terror diferentão. Uhum. Não parecia que ela ia sair daquilo pra fazer o Rua do Medo, né? Mas é bem aquele tipo de filme que divide as opiniões. Eu fui dar uma pesquisada depois, vi muita gente falando mal do Honeymoon. Muita gente, mesmo. Mas eu gostei. Né? Além disso, ela dirigiu 2 episódios da série Pânico, que é a série da Netflix. Né? Então ali ela tem uma ligação com o Pânico, já que daqui a pouco a gente vai falar. E aí ela resolveu fazer esses filmes que são baseados numa série de livros do R.L. Stein, que é um escritor muito prolífico de literatura infanto-juvenil. O próprio Rua do Medo, velho, é uma porrada, é mais de 50 livros. Nossa, é muita coisa. Que não são livros assim, de cada livro com 300 páginas. Eles são contos, são livros pequenos, né? Mas é uma cacetada. E esse cara também é autor de Goosebumps, que também é outro montoeiro de filme. Então, qual que é a nossa tarefa aqui agora, meus queridos? Verificar se funcionou ou não. E aí, o que acontece? Não tem como falar desses filmes sem dar spoiler. Porque pra gente falar do segundo, acaba tendo que dar spoiler do primeiro. Pra gente falar do terceiro, tem que dar spoiler dos outros 2. Fica muito complicado, porque são muitos detalhes ali, chaves, que se a gente não falar, vai ficar esquisito. Fica bem desconexo. Senão a gente só faz um vídeo falando. A gente gostou. Basicamente. Bom, primeiro filme, que é o 1994, né? Os filmes têm aí o ano em que a história se passa no título. Bom, a primeira coisa é que esse filme lembrou muito Pânico, né? Talvez pela própria relação que a diretora tenha com essa franquia, por ela ter dirigido a série e tudo mais. A primeira personagem que aparece é a Maya Hawke, que, bom, primeiro ela se tornou conhecida por ser filha da Uma Thurman e do Ethan Hawke. Só básico, né? Os pais. E aí depois ela aparece no Stranger Things, né, na terceira temporada. Isso. Na terceira temporada de Stranger Things. E ela, basicamente, gente, ó, já avisamos, hein? Spoiler. Basicamente, ela é a Drew Barrymore da vez, né? Pra quem assistiu Pânico,
O primeiro filme tinha a Drew Barrymore até no cartaz, ela era a atriz mais conhecida do filme e ela morre logo de cara. Ela é a vítima da primeira cena. Exatamente, só que todo mundo que foi pro cinema na época Achou esperava que ela fosse a protagonista. a Final Girl, né? Exato, e aí de repente ela morre, assim como a Maya Hawke aqui, né? E, fora isso, nessa primeira cena a gente tem uma baita surpresa que eu achei muito legal, que é o assassino morrer com um balaço no meio da testa. No meio, mano. Eu fiquei tipo, caraca, velho, o cara já morreu. Exato. Aí o que acontece? Esse filme ele vai recriar um dos grandes gêneros, um dos gêneros de terror mais populares de todos, que é o slasher. E nesses filmes, normalmente, o assassino não morre logo de cara, né? E aí vem a pergunta. Nós estamos diante de um slasher tradicional? Será que esse filme é uma grande homenagem ao gênero ali dos anos 80, 90? Sim e não. Ele segue a estrutura tradicional de matança. Vai morrer gente até não poder mais. Mas ele tem algumas coisas muito importantes, muito relevantes ali, principalmente colocar em evidência personagens LGBTQIA+, e colocar protagonistas negros. Porque o slasher é um gênero que ganha muita força nos anos 80, apesar do... O slasher mais importante da história, que é Halloween, é dos anos 70 ainda, mas ele ganha muita força nos anos 80 e gerou um sem número de filmes, gente. E sempre o personagem que era LGBT morria logo, o personagem que era negro, na maioria das vezes, era o primeiro que morria. Então, é interessante entender a importância desse tipo de personagem nesse filme, né? No Rua do Medo. E outra coisa que é bacana a gente pensar é que ele subverte um pouco, pelo menos, a figura do assassino do slasher tradicional. Por quê? O Michael Myers, do Halloween, o Jason, do Sexta-feira 13, e o Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, pelo menos no começo, depois viram uma pataquada sem tamanho. Mas no começo eles eram humanos que não morriam de nenhum. Claro, você tem o slasher com criaturas sobrenaturais, como o exemplo do Fred Krueger. Né? Mas os slashers mais conhecidos eram pessoas normais, gente, que simplesmente não morriam de jeito nenhum. Aqui não, aqui tem um motivo sobrenatural, né, para a criatura não morrer, o bicho não morrer. Que não seja apenas o motivo de estender a franquia até não poder mais. Né? Além disso, esses dias atrás, o John Carpenter, que é o criador de Halloween, simplesmente, né, ele estava dando uma entrevista e perguntaram para ele até quando que Halloween vai se estender. Né? E aí baixou nele o John Carpenter sincerão e ele falou, até quando a gente vai dando dinheiro. Pô, tô fazendo uns filmes, tá me rendendo a grana, por que eu vou parar? Exatamente, vamos embora, né? E assim, cara, esse é o espírito do slasher. O slasher vai indo até... Só que gera cada coisa ruim nessa história toda. Agora vamos ver, ano que vem vai sair Pânico 5. E vai ser o primeiro sem o Wes Craven, né? Porque o Wes Craven morreu. Ou seja, a vontade de ganhar dinheiro ultrapassou a existência do próprio... Criador do negócio, né? Exato. Bom, vamos lá. Aí tem essa coisa sobrenatural aí, e é justamente isso que vai dar deixa ali pro próximo filme. As coisas vão se amarrar a partir desse elemento. Mas olha só, antes um detalhe. Eu não estou dizendo que Rua do Medo reinventou o gênero slasher. Não é isso. Né? Ele atualiza algumas coisas que é importante que sejam atualizadas e ele cria uma história bacaninha para fã de Stranger Things e para quem gosta de uma violênciazinha ali. Porque o que acontece, cara? Esse filme, ele... Eu não lembro muito direito agora, se não me engano, o primeiro saiu com classificação 16 e os outros saíram com classificação 18 anos. Na Netflix. Agora não me lembro, mas tem alguma coisa... Porque... Assim. Só que assim, cara, essa classificação 18 anos na Netflix não significa muita coisa. Né? É diferente do cinema. Isso é por causa da violência, por causa de uma ou outra cena de sexo que tem, principalmente no segundo, né? Mas isso eu achei um pouco estranho, porque é um filme baseado em livros infanto-juvenis com classificação para o público adulto. Achei um pouquinho
estranho isso. Eu pensei que isso pode ser uma jogada de marketing, porque isso chama atenção exatamente pro público mais jovem. O fato de ser classificação mais alta? Sim, porque às vezes o público que tem 16 anos fala assim, quero assistir um filme que tenha sanguinolento, esse tipo de coisa assim, e não vai achar isso num filme com classificação pra menos. Sim. Então isso pode chamar um pouco a atenção também nesse caso. E como não tem tanto controle, né, na Netflix, o cara tá assistindo em casa, então... E antes da gente passar pro próximo filme, eu queria também atentar aqui pra questão da escolha das músicas da trilha sonora. Porque é muito legal a gente perceber como elas ajudam a ambientar a época ali. Por exemplo, no filme do 1994 toca muita música dos anos 90. Até Radiohead, toca Oasis. No 1978 toca The Runaways. Bastante coisa da época. Então eu acho isso legal pra ajudar a ambientar. Cara, na boa, agora vou fazer a crítica aqui. Eu não acho que ajude a ambientar. Eu acho que é a única coisa que ambienta, na verdade. Porque esses filmes, 94, 78, 1666... É óbvio que eles não iam ter música da época ali de 1666, ia ser um pouco estranho. Mas os adolescentes ali, velho, eles são iguais em qualquer época. Não tem características tão específicas e tão marcantes da década de 90 como Stranger Things fez na década de 80, por exemplo. Não tem. Outra coisa é que esse recurso da trilha sonora está sendo ostensivamente usado e tá começando a ficar cansativo de colocar muita música pop e não música de trilha sonora original, né? Mas você vê aqueles adolescentes ali em 1994, tirando o fato de eles não terem celular, de colocar uma internet muito rudimentar ainda para o molequinho lá usar, cara, não tem muita coisa que faça com que nós percebamos aqueles adolescentes como adolescentes dos anos 90. E eles se comportam de uma maneira muito parecida com os adolescentes dos anos 70. E aí depois eu comento de 1666 ali. Eu achei isso um pouco... ficou um pouco genérico nesse sentido. Né? Tá muito na moda esse negócio de recriar outras épocas ali. Eu não sei se Rodomedo foi tão feliz nesse aspecto. Né? Bom, no segundo filme, 1978, o que acontece? A gente volta pro slasher... E agora ele pega a estrutura tradicional zona de slasher mesmo ali. Inclusive, o segundo filme se passa num acampamento, que é o cenário clássico do slasher, né? Então, olha o Jason aí de novo, né? O Jason, a imagem dele vai voltando o tempo todo. O que acontece? No final do primeiro filme, os irmãos descobrem os irmãos protagonistas ali no caso, que houve um massacre nesse acampamento. E aí eles vão atrás da C. Berman, que é a Gillian Jacobs, maravilhosa, perfeita essa mulher, que fez Community e fez uma série que eu gosto muito também, chamada Love, nossa, adoro. A hora que ela apareceu no final ali, eu falei, gente, que legal. Não que ela apareça muito no segundo filme, porque ela vai contar a história e o que eu achei bem feito ali não ficou usando o tempo todo aquela bendita narração em off. Ela começa contando a história, vai para o acampamento e vamos lá, vamos mostrar a história lá, porque a narração em off costuma ser irritante, né? Então, para voltar para o slasher, né, ela vai contar toda a história. O primeiro que morre é quem? É o jovem transante, né? Porque o transante é o cara que vai morrer no slasher dos anos 70 e 80. Isso. Mas, claro, o filme não vai ignorar as revelações sobrenaturais que o primeiro deu. Né? Tem homenagem a Stephen King. Stephen King é citado nominalmente lá, inclusive. Mas, assim, cara, não tem nada de muito surpreendente nesse segundo filme. Tirando a revelação de que a personagem da série Sync, que é mais uma que veio de Stranger Things, na verdade, a C. Berman, quando o filme tentou enganar a gente o tempo todo, que a C. Berman, na verdade, era a irmã dela. Né? E aí, no final, vai acontecer alguma coisa que vai levar para outro filme, que é a Dina, que é a protagonista, achando os pedaços da bruxa lá para juntar, para levar a história para 1666. E quando a Dina vai atrás, né, dos restos ali da Sarah Fear, eu sinto ela indo, tipo, numa caça às bruxas pra acabar com a maldição
que a bruxa colocou sobre todos eles. E aí, fica na minha cabeça, tocando, tipo, a música do Queens of the Stone Age, que chama Burn the Witch, que fica falando no final Burn the Witch. Só que a letra dessa música, ela reflete um falso moralismo, que é o que é representado bastante na terceira parte do filme. Sim, sim. Agora, essa questão do falso moralismo, ela sempre teve ligada a essa ideia de caça às bruxas, né? Uhum. Sempre teve ligado. Mas vamos lá. A questão é, sem que a gente soubesse, sem que a gente percebesse, pistas foram sendo plantadas ali no decorrer dos filmes e eu achei bem amarradinho. Eu Achei bem feito, né? A gente só vai entender isso no último filme, quando se estabelece ali uma relação mental, temporal entre a Dina e a Sarah Fier. Quem é a Sarah Fier? É a bruxa, é a vilã, é o elemento sobrenatural que amarra tudo desde o primeiro filme, não é mesmo? Surprise. Pois é, vamos lá. A gente volta a 1666, quando as duas cidades, que eram Sunnyvale e Shadyside, eram um vilarejo só, chamado Union. A gente sabe disso no primeiro filme, na abertura do primeiro filme, aparece uma pinha lá escrito Union, né, pra quem presta atenção nesses detalhes. A gente sabe que a Sarah Fier foi enforcada lá, e antes de ser enforcada, ela arrancou a própria mão e jogou uma maldição tremenda ali naquele vilarejo. E aí o vilarejo se separou em dois e Shadyside só acontece desgraça. E Sunnyvale, por algum motivo, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, tá tudo gostoso lá. Tudo acontece de bom lá. Em Shadyside, só desgraça. Exato. Agora, esse negócio de caça às bruxas, né, é uma coisa que aparece muito na cultura pop, sempre apareceu. Você falou aí da música do Queens of the Stone Age. O Radiohead também tem uma música chamada Burn the Witch, que é do último disco deles, a Moon Shaped Pool, de 2016. Você deve estar se perguntando, mas cadê o disco aí pra você mostrar? Esse é o único disco que eu não tenho do Radiohead, porque não foi lançado no Brasil esse disco, e é um pouco complicado a gente importar. Né? Foi o primeiro single desse disco, e tem um clipe todo feito em stop motion, que é muito legal, que vai mostrar justamente... Olha só que legal. Uma cidade toda próspera e toda bonita, parece uma pessoa para visitar a cidade. E aí, um dos eventos que está acontecendo ali, que é o motivo de orgulho para os habitantes da cidade, é o quê? Uma bruxa que está lá esperando para ser queimada. Não vou contar o resto da história do clipe, depois vocês assistam lá, porque é bem bacana. Né? Mas vamos lá. A gente vai considerar aqui essa ligação entre a Dina e a Sarah, considerando essa temática LGBTQIA+, do filme. Né? E aí entra o que você falou, né? Esse falso moralismo e tudo mais. A gente vai descobrir que, na verdade, o que acontece com a Sarah Fier acontece muito pelo fato de ela ser lésbica, né? E a Dina também é. Inclusive, no último filme, os atores que fazem os personagens de 1666 são os mesmos de 1994. E a Dina ficou mais legal como Sarah Fier do que como Dina, pra ser bem sincero. A Dina é um pouco aborrecida ali, mas como Sarah Fier ela ficou mais interessante, mas daqui a pouco eu vou falar de um probleminha que eu reconheço nessa terceira parte também. Agora, quando a gente chega nesse terceiro filme, tem toda a explicação e tem toda essa retomada e tem tudo mais... Você fica muito aquela coisa, pera, mas eu tô assistindo uma trilogia de filmes ou eu tô vendo uma minissérie em 3 episódios com 3 episódios gigantescos? Parece muito o formato de série, né? Exato, cara. Eu não imaginaria esses 3 filmes no cinema com aquela distância entre um e outro que a gente falou no começo do programa. Não imaginaria, ele parece muito mais minissérie. Mas aí... A Dina vai fazer as suas descobertas ali, vendo o mundo pelos olhos da Sarah Fier, e aí tudo vai se conectar em 1994. Né? Mas, cara, ficou bem feito? Ficou bem feito. Mas, como eu falei, não é uma franquia ali livre de problemas. Né? Tem algumas atuações que estão meio fora do tom, como a do Robert Pattinson de Camelot, que tem lá, que aparece no 78 e no 1666, né? Que o cara, eu achei ele exagerado. Ele é o assassino em 1978 e o bêbado em 1666. Nossa, personagem chato nos 2 filmes. Nos 2 filmes, cara. Além do Robert Pattinson de Camelot, tem um outro problema ali, e esse eu achei mais grave. Porque, assim, uma atuação não vai comprometer o filme e tal.
apesar, que é o que eu falei no começo, apesar das homenagens ao slasher no filme de 78 e ao terror folclórico no filme de 1666, que é claramente inspirado no filme A Bruxa, né? Até a paleta de cores ali não é igual, mas tenta se aproximar. Aí vem essa grande falha. Não houve um trabalho muito competente na direção de atores, para eles parecerem pessoas das suas respectivas épocas, sabe? Cara, é grave se eu falar disso em 1994, se eu falar disso em 1978, mas é muito mais grave se eu falar em 1666, porque, velho, há tanto tempo assim, os jovens não se comportavam da maneira como se comporta hoje. Pô, são quase 500 anos aí de distância, né? E aí tem uma hora que eles vão pra festa lá e tudo mais, aí o moleque fala lá, não, mas a gente foi se divertir, nós somos jovens. Véi, esse conceito nem existia naquela época. Só faltou o cara falar, a gente é adolescente, a gente quer curtição. Mano, não encaixa nisso. Sabe? Ficou um pouco estranho, sério mesmo. No século XVII o cara tá falando, nós somos jovens. Então, cara, isso incomoda. Não estragou o filme. Não é isso, né? Alguém mais atento vai reclamar até do inglês que eles falam em 1666, né? Porque o Robert Eggers, uma bruxa, ele fez uma reconstrução absurda de linguagem. Cara, deu muita importância pra isso, né? Ele faz isso em O Farol também. Só que não vou esperar isso desse filme, porque não é o mesmo tipo de público e tudo mais. Mas acho que assim, um pouquinho de apuro ia ser mais interessante, mas o filme não é ruim por causa disso. É porque a gente tem que reclamar de alguma coisa, né? Os pontos positivos do filme, pra mim, são superiores aos pontos negativos. Não tem que reclamar. E termina com aquele ganchinho maroto pra uma possível continuação. Tanto que na hora que tá acabando o filme, eu falei assim, mas será? Aí vai acabando, vai aparecendo algumas cenas assim. Falei, sabia, cara. As coisas não ficam à toa. Sim, e assim, vai depender agora o quê? Da recepção que o filme vai ter. Mas, cara, tudo indica que a recepção vai ser boa, né? Tem sido boa pelo que eu tô ouvindo as pessoas falarem. Claro, já gastaram uma grana pra fazer esses 3 filmes de uma vez, né? Então vai demorar um pouco mais pra sair uma outra trilogia. Porque é claro que quando vai sair de novo, quando for sair de novo, não vou fazer um filme, mais 3, né? Então é isso, gente. O filme não redescobre a roda, não é aquela coisa, nossa senhora, que revolução. Mas você quer uma diversão da hora, com um pouquinho de violência, sanguinolência ali, bem construído, divertido, vale a pena. É isso. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.